Está disponível? A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu nome venha ser glorificado através desse vídeo e que a tua palavra venha prosperar naquilo que tem sido enviada. No teu nome eu agradeço. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Nós vamos hoje meditar no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a casa. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu coloquei mais um santo, são só 3, tá? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: Eis que isso tocou em teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui que Isaías ele tem um encontro com o Senhor, ele tem um encontro com o céu, e uma missão é dada a Isaías, uma missão é confiada ao profeta Isaías, que é de entregar a mensagem do Senhor. E, meu amado, minha amada, eu quero falar nessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração sobre disponibilidade. Enquanto eu orava ao Senhor, perguntando ao Senhor qual era o desejo dele no dia de hoje para a minha vida, o que ele queria, me apresentando ao Senhor, e o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. O Senhor trouxe: eis-me aqui. E o Senhor fala comigo desde o princípio do meu chamado, da minha chamada, quando eu ouvi a voz do Senhor, e o Senhor mostrava as pessoas para mim. Eu ouvi a voz do Senhor e tive uma visão, e eu vi as pessoas todas muito ocupadas. Eu me lembro que eu fui até o centro da cidade comprar bíblias, e comprei várias bíblias porque eu queria muito evangelizar, e as pessoas corriam como aquele filme Matrix, sabe? Só que não era câmera lenta, era rápido, aquele efeito que acelera, né? Eu tive aquela visão, mas eu ouvia nitidamente a voz do Senhor falando comigo e me mostrando que as pessoas estavam ocupadas demais para ouvir a voz do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E o Senhor tem nos confiado um chamado, uma missão. E o Senhor continua me mostrando e falando comigo sobre o quanto Ele tem chamado pessoas, o quanto Ele tem se manifestado na vida de pessoas que conhecem a Ele, que já viram a sua glória, assim como viu o profeta Isaías. Mas essas pessoas não têm ouvido a voz do Senhor. Muitos não têm mais confiado que o Senhor é provedor. Muitos não têm. A gente prega, quando prega, não prega contra o trabalho, contra a pessoa que é cristã.
ela ter o seu trabalho, ela ter o seu emprego, ela ter o seu negócio, a sua empresa, nada disso, nada disso. A questão é sobre a disponibilidade. Eu quero aqui te contar testemunho. Eu confesso para os irmãos, eu deixo tudo na dispensação do Senhor. Às vezes a gente planeja dizer uma coisa, mas o Senhor, ele leva a gente por outro caminho. E eu não planejei dar esse testemunho, inclusive eu nem me lembrava disso. Eu me lembrei disso quando eu sentei aqui na cadeira. Eu ia falar sobre o profeta Isaías, né? Sobre aqui o chamado dele, sobre como é que foi aqui, mas o Senhor está me levando a contar testemunho aqui. E o meu testemunho esse testemunho que eu vou contar é de que eu gostava de fazer concurso, né? Eu venho de uma família onde as pessoas eram ali concurseiras, né? E eu aprendi essa prática aí do concurso, né? Tinha o desejo, tem ali alguns livros que eu comprei para estudar para concurso, para ser uma concursada, porque isso é uma ideia que as pessoas têm de que quando tu é um concursado público, né, tu tem determinados cargos, tu vai ter uma estabilidade financeira, né, para o resto da tua vida, para tua família, mas conhecendo o Senhor e confiando no Senhor e entendendo que o Senhor, ele é provedor, é ele que abre e quem fecha a porta. A gente vai deixar essa crença de que o teu emprego é que te sustenta e que te dá a segurança, né? Porque nós somos assim. Nós estamos seguros diante daquilo que nós vimos. A nossa fé, muitas vezes, é uma fé rasa, é uma fé tão pequena que nós cremos naquilo que nós estamos vendo. E é isso que o Senhor Jesus disse para Tomé: Tomé, tu creu porque tu viu. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. É muito difícil, verdadeiramente, confesso para os irmãos, quando eu fui chamada para o ministério, para caminhar com o Senhor Jesus, e eu não entendia muito bem muitas coisas, fui entender ao decorrer do tempo, mas eu não conseguia fazer mais nada, pensar em mais nada, nada além do Senhor Jesus, além de fazer a vontade do Pai, além de... porque para mim, na minha cabeça, tudo seria em vão. Quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ter um entendimento do que era a palavra de Deus, eu pensava assim, se é assim, se as coisas nessa terra vão passar, se está tudo terminando, os céus e a terra vão passar, a revelação do Senhor começou a entrar no meu coração, os meus olhos foram abertos, eu comecei a pensar, então tudo é em vão, os meus sonhos são em vão, meus projetos são em vão, no que me adianta tudo isso? E deixei tudo para trás. E é isso que o Senhor Jesus fala quando ele chama alguém. Ele diz, tu precisa deixar tudo. Muitas pessoas hoje dizem, não é sobre deixar tudo, mas é sobre quanto as coisas dessa terra são importantes para nós. É sobre o quanto nós estamos apegados a coisas, a pessoas, a trabalho, muito mais do que a Deus. Porque se nós cremos que Ele é provedor, Ele nos sustenta. Se nós cremos, foi exatamente o que Ele fez com o povo no deserto. Ele tira o povo da terra do Egito e Ele leva para o deserto para quê? Ele leva para mostrar que o povo precisava era dele, e que se o povo tivesse a presença dele, o povo teria tudo, as pessoas teriam tudo. Se ele mandou os corvos levarem carne para Elias, aí algumas traduções, algumas, como que chama, teorias, né, de estudos, enfim, que não seriam corvos, que seriam pessoas, alguns têm várias teorias, mas eu, sinceramente, quando conhece ao Senhor, está acontecendo o esfriamento da fé, quando se conhece verdadeiramente ao Senhor, e a gente sabe que Ele é provedor, a gente não fica inventando. Tem gente que quer inventar coisas na Bíblia para dizer que não foi sobrenatural que aconteceu. Muitas pessoas inventam vários estudos aí para dizer que não foi sobrenatural, mas foi sobrenatural. Porque quem vive de sobrenatural, conhece o sobrenatural, vê o sobrenatural se manifestar. Quem já teve contato com Deus, como teve o profeta Isaías, e eu estou falando aqui de quem tem contato com Deus, de quem teve, de quem tem, de quem viu a glória de Deus e de quem vê todos os dias os milagres do Senhor. Todos os dias nós vemos a glória de Deus, todos os dias o sol nasce,
Todos os dias nós voltamos a respirar. Nós ressuscitamos todos os dias. Todos os dias, coisas incríveis acontecem. São coisas que a ciência não consegue explicar. Porque o Senhor, Ele deu a ciência para o homem até um limite. Passando disso, Ele deixou que o homem não consiga encontrar aquilo que o homem procura, para que o homem possa chegar nele, para que o final seja Ele. E eu sei que o Senhor está falando contigo aqui, tem pessoas que têm lutado, pessoas que têm trabalhado e ainda digam assim, não, mas eu trabalho pouco, eu tenho que trabalhar mais. E eu quero te falar, cada vez que eu inventava, eu estava lendo a Bíblia, eu estava consagrando e vinha um sentimento no meu coração, alguém mandava uma mensagem, concurso tal, vai sair concurso tal, e o meu coração saltava assim, bah, eu podia fazer, mas eu perdi aquele brilho, aquela coisa de fazer o concurso. Eu perdi. Eu não conseguia mais. Eu queria fazer bolo, que era o que eu fazia. Eu amo fazer bolo, fazer torta. Eu queria fazer para ajudar a igreja um tempo, que tinha um projeto de comprar um terreno e tal. E eu comecei a fazer os bolos, porque eu queria que o dinheiro retorno fosse para a igreja. Aí tem um pessoal aqui cortando um negócio aqui atrás, aqui, desculpa aí, gente. E aí o que aconteceu é que o Senhor me botou de cama. Eu comecei a ficar muito mal da coluna, eu não entendia. Daí uma irmã veio e falou para mim, Ju, quando o Senhor me pediu para renunciar a um trabalho que eu tinha, no dia que era o dia do círculo de oração, ela trabalhava autônoma, e no dia do círculo de oração ela ia trabalhar, e o Senhor estava pedindo uma renúncia, e ela disse, eu sempre ficava doente naquele dia. Eu sempre tinha um problema naquele dia. E um dia minha filha olhou para mim e disse, mãe, tu não entende que o Senhor está requerendo esse dia de ti? E aí o que acontece é que o profeta Isaías, ele tem a sua iniquidade tirada. Ele se achava incapaz de qualquer coisa. Ele pensou, eu sou um homem que vou morrer, porque eu tô vendo a glória de Deus. E eu sou um homem pecador. Por que eu tô vendo a glória de Deus? Só pode estar chegando a minha hora. E ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Deus quer comigo? Deus quer me matar. E aí o Senhor vem, o anjo vem e toca nos lábios de Isaías com a tenaz, para tirar a tenaz que saía a brasa viva do altar. O altar é santo, e tudo que o altar toca fica puro. E o altar, o Senhor toca ali com a brasa do altar na boca de Isaías. Ele é purificado. Quando ele é purificado, ele vê a glória de Deus, ele vê a manifestação do céu, seus lábios são puros. O Senhor vai fazer um pedido, uma pergunta em forma de pedido. Uma pergunta em forma de necessidade, dizendo que há uma necessidade de que alguém vá pelo céu, de que alguém lute a causa do céu, de que alguém faça pelo reino. E Isaías diz assim, ele entende na hora. Porque quanto mais se aproxima do céu, quanto mais se aproxima do Senhor, mais se entende a necessidade do reino. E quem entende a necessidade do reino não fica em casa. Fica em casa a não ser que esteja consagrando, a não ser que esteja esperando o tempo do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, a não ser que o Senhor tenha dito para ti, ó, fica em casa, é tempo de ficar em casa. É tempo de consagrar, é tempo de se retirar, porque a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Só que quando Isaías entende que existe uma necessidade, ele até pode se retirar para consagrar um tempo, mas ele está se preparando para ir. Ele diz assim, Senhor, eis-me aqui, eu vou, eu irei, eu quero. Ou sabe o que ele está dizendo? Estou deixando tudo. E quando eu digo deixa tudo, pelo amor de Deus, não é sair de dentro da tua casa, deixar tua família, deixar tudo, não é isso que Deus está falando. Né? O Senhor está falando tudo que está em primeiro lugar, sim. Muitas vezes, quantas vezes eu saí e deixando a minha família, porque o Senhor, ele está em primeiro lugar, um pregador itinerante, uma pessoa que viaja, que faz a obra de Deus, e não só uma pessoa que viaja e faz a obra de Deus, mas pessoas que fazem a obra de forma local, elas vão ter que deixar suas famílias muitas vezes como trabalho, colocar Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que acham que porque tu tá em casa, porque o Senhor te separou para a obra,
tu tem que ficar em casa atendendo direto a família, e muitas pessoas se perdem aí no chamado de Deus. Eu não estou falando que não se deve atender a família, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos dar testemunho da família. Mas quantas vezes, eu quero te dar esse testemunho, tá me vindo aqui, eu me deparei com meu esposo dizendo, não, a gente passando por deserto, né, porque ele começou a entender diante da minha busca e tudo, passando por desertos, e ele dizendo assim, e chegar uma proposta de trabalho para mim, e ele dizer, não, eu acho que tu deveria ir. E o Senhor falar comigo e dizer, tu não crê mais? Tu não acredita mais que eu te provenho, que eu te sustento, que eu te alimento, que eu alimento a tua casa, que eu alimento a tua família? Eu falar para ele, eu não vou, porque o Senhor não quer que eu vá. É muito difícil a gente renunciar. É muito difícil querer comprar determinadas coisas, principalmente para mulher, e não poder comprar. Só que tempos de deserto são isso. Eu não tô aqui falando isso aqui com um cunho de autopiedade. Não é isso. Não me interprete errado. Tô falando para ti como testemunho, porque o Senhor tá falando com alguém aqui através desse vídeo. Porque caminhar com o Senhor requer renúncia. E é isso que o Senhor está falando para nós, renúncia. Ele está dizendo, tu está disponível para Ele? Há disponibilidade da tua parte para o Senhor? Muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes eu digo assim, eu mesma, bom, eu comecei a fazer vídeo ontem, né? Eu fiz o vídeo quase o dia todo consagrando, fazendo vídeo, lendo a palavra, fazendo vídeo, e aí falando com o Senhor, mas isso vai requerer um dia inteiro. E ainda tem outras questões fora, ainda visita fora. Às vezes a gente vai visitar um irmão, vai orar por alguém no hospital, vai fazer alguma coisa para o Senhor fora. Mas aí o Senhor fala assim, mas tu não é separada para o ministério? Tu não é separada para a obra? O que te importa se vai requerer o dia inteiro de ti? Porque se tu estivesse trabalhando fora para alguém, tu ia estar trabalhando de determinado horário e até o horário. É isso que eu faço com o Senhor. Senhor, se eu estou trabalhando fora, eu vou estar trabalhando das 6, ou pelo menos das 6 da manhã até as 6 da tarde, tu tá envolvido até chegar em casa. E aí corre para fazer as coisas naquele tempinho que dá, né? Aquele, bom, eu tenho um tempinho aqui sobrando, daí eu corro aqui em casa para botar o feijão no fogo, para estender uma roupa, para fazer isso, fazer aquilo. É assim que a gente faz. Ficou um pouquinho extenso o vídeo, irmãos, não era minha intenção, mas eu sei que o Senhor vai falar com alguém e que esse vídeo ele tem um propósito. O propósito é falar sobre disponibilidade. Eu quero falar que muitas pessoas têm os seus negócios hoje, muitas pessoas são donas dos seus negócios, prosperaram, cresceram porque um dia se colocaram à disposição total do Senhor. Um dia suportaram o deserto escaldante porque quiseram entrar no deserto com o Senhor. Porque a Bíblia diz que o Espírito conduz aquele que caminha com o Senhor ao deserto. Conduziu o Senhor Jesus Cristo. João Batista ficou a sua vida no deserto, cresceu no deserto, nunca saiu dele. Saiu dele para a morte. E muitas vezes nós não queremos o deserto, ou nós queremos honrar mais os nossos familiares. Nós honramos mais os nossos familiares do que a Deus, do que ao Senhor. Alguém que não entende muitas vezes a obra de Deus na tua vida. Eu posso falar o Senhor Jesus que veio para trazer a espada. Muitas vezes alguém não vai entender dentro da tua casa. E se tu estiver disposto, porque o Senhor está falando isso quantas vezes, o meu esposo entendeu e quantas vezes ele não entendeu também. E eu fui fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer, e o Senhor honra. Aí quando a gente vem, o esposo que era truculento, que era brabo, que era ignorante, ele tá mais calmo, tá mais manso, porque tu foi fazer a vontade do Senhor e não colocou ele em primeiro lugar. E quantas vezes eu renunciei a fazer a vontade do Senhor e coloquei ele em primeiro e disse, não, tá bom. E aí a gente brigou, aí a gente ia tomar um café junto, porque eu deixei de fazer alguma coisa para o Senhor, mas aí aquele café virou um horror, virou uma briga, virou um estresse. Quantas vezes? Então, se a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, Senhor, eis-me aqui. A gente vai ver a mão do Senhor na nossa família, no meio da nossa casa. A gente vai ver a mão do Senhor no meio das nossas finanças, a gente vai ver a mão do Senhor na nossa saúde. E se muitas vezes ele nos colocar no leito da enfermidade, mesmo fazendo a vontade dele, é porque certamente ele deseja nos ensinar alguma coisa. Certamente até uma mensagem vai vir através do leito da enfermidade, porque tudo com o Senhor tem propósito, nada é sem propósito. E o profeta Isaías se colocou à disposição do Senhor. Eis-me aqui.
Quando chegou o tempo do ministério do Senhor Jesus, ele largou tudo. Ele trabalhava com seu pai na carpintaria, mas o tempo do ministério, ele começou a operar no ministério. E ele dizia para os seus discípulos, para Pedro, ele disse, ó, larga tudo e me segue. Ele fez um milagre gigantesco na vida de Pedro. Ele mostrou para Pedro que ele era a própria provisão. O mar se encheu de peixe. Ele tinha acabado de pescar a noite toda, não tinha apanhado nada. Jesus chega para ele, joga à direita. E ele, sobre a tua palavra, eu tô cansado, mas sobre a tua palavra eu vou jogar. E jogou a rede. E ali foi 2 barcos cheios de peixe, quase foi a pique os barcos. Ou seja, Deus é a própria provisão. Ele sabe onde estão os tesouros escondidos. Ele é que abre as portas de ferro, despedaça os ferrolhos de ferro e as portas de bronze. Então quem caminha com ele tem provisão, tem porta aberta. Quem caminha com ele vive de sobrenatural. Não estou dizendo que não chora. Muitos dias vão ser dias de choro. Muitos dias vão ser dias que ele vai provar a gente até o último, esperando a provisão. E vai mandar lá quando está tudo esgotado. Muitas vezes vai bater desespero, vai bater cansaço. Mas o Senhor vai estar contigo. Ele vai estar comigo, porque essa é a promessa dele. Essa é a promessa dele. O quanto nós estamos disponíveis para fazer a vontade dele. O quanto nós nos importamos com o ministério. O quanto nós entendemos que ele está chegando. Que a volta dele está cada vez mais próxima. E nós estamos tão ocupados, envolvidos com as coisas dessa terra. Quero orar contigo aqui nesse momento. Senhor Jesus, toma o teu filho, a tua filha, nessa hora. E ajuda ela. Abre os olhos espirituais para que ela veja que o Senhor é Deus que é provisão. Abre os olhos dela para que ela sinta a tua presença, para que ela seja envolvida pela tua glória, para que ela esteja disposta a pagar o preço, Senhor. Aleluia, glória, da chamada, do ministério. Para que ela não se acovarde, Pai, diante das situações que estão por vir, que estão chegando. Senhor, manifesta, Pai, a tua presença na vida dela, para que ela saiba que o Senhor é com ela, assim como o profeta Isaías enxergou a tua glória. Faz com que ela te veja. Faz com que ela não tema diante daquilo que ela está vendo. Fortalece a fé dela, Senhor, no sobrenatural, Pai, se o Senhor quiser fazer. Mas, sobretudo, que ela possa crer sem ver. Que ela possa crer, Senhor, envolvida, Pai, na tua palavra, envolvida no mistério que o Senhor já revelou para ela, Pai, para ele, Senhor. Oh, Pai Santo e Poderoso, o Senhor é Deus. Que a tua presença, Pai, ela é tudo para aquele que precisa. O Senhor é aquele que se aproxima de ti precisa que o Senhor seja. No momento que a pessoa precisar, que o Senhor seja. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E nós cremos, Pai, no teu poder para nos curar das nossas iniquidades, para nos limpar, fazer de nós um vaso novo e para nos usar na tua obra. Oh, Senhor, agradecemos a tua bondade. No nome de Jesus. Amém. Quero deixar para ti um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.